Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Padoim, fisioterapeuta, e apesar do título do vídeo, hoje eu vim compartilhar algumas informações de estudos científicos que abordam temas relacionados à prática do CrossFit. E o motivo pelo qual eu fiz essa pesquisa era para compreender alguns aspectos do esporte, para que eu pudesse realizar um melhor atendimento num praticante de CrossFit aqui na minha cidade. E apesar do título, o conteúdo não é destinado somente a praticantes ou iniciantes do CrossFit, mas todos aqueles que buscam promoção da saúde e do bem-estar físico, como também a sua prevenção. Esse vídeo ele foi organizado em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre fator de lesão, efeitos fisiológicos, princípios para que a gente possa compreender melhor a segunda parte, abordando sobre a execução do movimento, o movimento, a prevenção e até mesmo a anatomia do nosso ombro. Lembrando que todas as informações que eu vou compartilhar aqui, elas se originam de artigos científicos nos quais eu vou mencionar na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já se inscreva para receber mais conteúdos como esse. A gente vai começar falando sobre fator de lesão. Existem três: fatores estruturais do nosso corpo, fatores comportamentais e fatores de treinamento. Iniciando pelos fatores estruturais do nosso corpo, a gente teria dois pontos para destacar. O primeiro deles seria a presença de lesão prévia. Os estudos apontam que indivíduos que possuem lesões prévias anteriores à prática do CrossFit possuem até 3 vezes mais chance de desenvolver uma nova lesão. E essa informação deve ser repassada ao treinador. Portanto, se tu tiver alguma lesão já existente, deve ser informado ao treinador para que ele se mantenha atento a essa informação. O segundo ponto seria a falta de capacidade física. O nosso corpo ele é capaz de gerar força, ter mobilidade articular ou flexibilidade muscular. Então, os autores apontam que a carência, a falta dessas capacidades pode interferir no treinamento, sendo um fator lesivo ao praticante. Já nos fatores comportamentais, a gente teria o excesso de competitividade, o desrespeito ao treinador e ao próprio limite do seu corpo. Então é um perfil que ele sempre busca ser melhor que os outros, se comparar, só que isso pode trazer consequências. Por fim, a gente teria os fatores de treinamento, presentes em qualquer prática esportiva que a gente vai realizar. Primeiro, a gente teria que ter um aporte nutricional. Segundo, uma boa recuperação, seja da qualidade do sono e também atento às atividades que a gente realiza entre uma sessão de treino e outra, porque elas contabilizam na sua recuperação. Então, faço CrossFit, mas entre um treino e outro, durante a semana eu acabo correndo também. Então, a gente tem que entender que a gente precisa recuperar não somente do CrossFit, mas também desse treinamento de corrida. E por fim, a questão da técnica. Presente, seja em qualquer movimento, seja em qualquer esporte, a gente precisa desenvolver uma boa técnica em relação ao exercício. Para a gente conectar um pouco as ideias e fazer sentido, a gente vai pegar já dois pontos de fatores de lesão diferente e vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, num agachamento, a gente precisa de capacidades físicas para realizar uma boa técnica, ou uma boa técnica demanda de boas capacidades físicas. Então é difícil falar somente de fatores estruturais e excluir outros fatores. Os fatores de lesão estão muito conectados e se relacionando ao tempo todo. E ainda dentro dos fatores de treinamento, eu gostaria de destacar o controle de carga. A gente teria duas cargas. A carga externa, que é tudo aquilo que é prescrito, como por exemplo, qual vai ser a frequência do treino, a duração de intervalo, a carga, as repetições e as séries. E a carga interna é o estresse relativo à carga externa. Então, por exemplo, assim, em linhas gerais, tá? Digamos que eu estou passando um mês de treinamento com cargas muito altas, repetições muito altas e altas séries. A minha carga interna, como um sedentário que recém iniciou a prática, ela vai ser provavelmente alta e meu corpo vai responder com algumas sensações de dores, cansaço, fadiga. Já para o indivíduo treinado, essa carga externa prescrita, ela não vai responder e não vai repercutir de uma forma tão agressiva quanto no meu caso de sedentário. E para que a gente possa mensurar isso, e é um dos pontos que os artigos trazem, que é o controle de carga, a gente teria maneiras desde exames de sangue, também como monitoramento da frequência cardíaca durante o treinamento, e
ao fim, ao início do treino, a gente teria então a percepção subjetiva de repouso, que é quando o indivíduo ele pontua na sua percepção o quanto ele está descansado, recuperado para aquela nova sessão de treino, e a percepção subjetiva de esforço, que na sua percepção ele pontua o quanto foi extenuante ou o quanto de esforço ele colocou naquele treino. Essas informações elas servem então para que a gente possa mensurar como é que está a nossa carga interna. Se ela é relativa à carga externa, é importante para que a gente vá mensurando como o nosso corpo está respondendo, se está sendo muito forte, se está sendo muito fraco, porque eu vou mexendo nas cargas externas e vou regulando a carga interna. Vamos procurar unir essas informações e colocar num cenário prático para que a gente possa enxergar melhor. No primeiro cenário, a gente tem um perfil, homem de 28 anos, além do CrossFit, ele pratica corrida de rua de forma intensa e a alimentação dele, ele abre muita seção, comendo então alimentos industrializados também como embutidos. Já no segundo perfil, a gente teria então homem de 24 anos, que ele pratica natação, porém com orientação e de forma leve. Ele é mais paciente, entende que ele está progredindo no esporte, no CrossFit, então ele respeita a questão do treinador, as cargas que ele tem que levantar, ele é paciente na sua progressão. E por fim, nas suas refeições, ele sempre busca por alimentos naturais, mesmo não possuindo orientação nutricional de um nutricionista. Então, qual dos perfis a gente pode compreender que está mais suscetível à lesão? Talvez seja o primeiro cenário, onde a gente tem fatores comportamentais, fatores de treinamento, onde ele não descansa, ele quer correr, depois faz CrossFit, quer levantar peso para tudo que é lado, e talvez esse seja um perfil bastante competitivo que provavelmente está mais suscetível à lesão. Você lembra que no início do vídeo eu comentei que a gente poderia coletar essas informações originadas de artigos científicos da prática do CrossFit para outras realidades? Talvez escutando o que eu falei sobre fatores de lesão, alguns perfis que a gente criou, talvez a gente possa se identificar ou identificar algum colega, algum conhecido que tem esses fatores. Então comenta aqui embaixo, vamos interagir, vamos discutir mais sobre como melhorar esses fatores que eu vou trazer no segundo vídeo. Falando sobre lesão, talvez muitos noticiários, revistas, jornais, rádio tenham pontuado que o CrossFit é um esporte altamente lesivo porque ele realiza movimentos acima da cabeça com grande carga. Ok, sim, mas e aí, né? O que realmente os estudos científicos trazem sobre lesão? A gente vai começar a falar sobre a taxa de lesão. A taxa de lesão no CrossFit é de 3,1 lesões a cada 1000 horas. Para que a gente possa ter uma melhor visão, a gente vai comparar com outros 3 esportes. O primeiro esporte que a gente vai comparar vai ser de corrida de rua. A sua taxa de lesão é inferior ao CrossFit, sendo então 2,5 lesões a cada 1000 horas. Se a gente for para o futebol, a gente vai encontrar que a taxa de lesão do futebol já ultrapassa a taxa de lesão no CrossFit, sendo então 9,6, um esporte altamente conhecido e também praticado pelos brasileiros. E por fim, talvez um esporte que apresenta a maior taxa de lesão entre todos seria o rugby, com 26,7 lesões a cada 1000 horas. A literatura como um todo não considera o CrossFit com uma taxa alta de lesão. E para que a gente possa expandir a nossa discussão aqui, eu vou trazer alguns autores que pontuam em relação à lesão para a gente desmistificar algumas questões. O primeiro autor que eu trago para você seria o em 2013, que ele pontuou o seguinte: toda forma de atividade física apresenta um risco potencial. Então, caso tu pedale, joga netball, joga vôlei, pratica academia, pratique crossfit, golfe, corrida de rua, caminhada, vai ter um risco potencial de lesão, seja pelo esporte, seja pela demanda do esporte ou pelo gesto esportivo. O segundo autor, Vasconcelos, em 2018, ele fala um pouquinho mais sobre o CrossFit. Aqueles que treinam CrossFit rigorosamente, principalmente os que realizam sem uma adequada preparação, poderão sofrer lesões consequentes acompanhadas de dor, desconforto e até mesmo a incapacidade de continuar treinando. O terceiro autor, junto ao seu grupo, em 2012, ele pontua que aproximadamente 74% de todos os corredores, por exemplo, sofrerão uma lesão moderada ou grave a cada ano, que é muito maior que a taxa de lesão de 19,4 entre os participantes de CrossFit. Com essa informação, a gente só falta finalizar com o nosso quarto autor. Paluski, em 2005. Seja no âmbito recreativo ou competitivo,
estão expostos a riscos de lesões musculoesqueléticas associadas à prática do esporte, particularmente se o movimento ou a forma de treinamento estiverem inapropriados. Então, pessoal, os fatores de lesão, as lesões estão aí e acredito que ninguém quer se lesionar, ninguém quer parar de realizar seu esporte, por isso que são feitos artigos científicos para que a gente possa compreender melhor sobre o esporte e procurar evitar lesões, né? Quais seriam as nossas boas práticas, e é isso que eu vou abordar na segunda parte desse vídeo. E agora a gente vai para efeitos fisiológicos. O CrossFit é um esporte que demanda do nosso sistema cardiovascular, nosso sistema respiratório, nosso sistema muscular, que causa uma resposta fisiológica em relação ao estímulo, né, ao esporte. Então a gente teria a presença da oxidação sanguínea, da concentração de lactato, aumenta a resposta cardiovascular aguda, como também a imunossupressão. São reações do nosso corpo consequentes do próprio exercício físico. E eu queria destacar aqui a questão da imunossupressão. Ela teria origem pelos estímulos, pelos estressores, de forma intensa e prolongada. Então, se a gente está treinando, não controlando a relação carga externa-interna, a gente pode acabar diminuindo nossa imunidade, segundo alguns estudos. Porém, Tibani e colaboradores, eles pontuam que há necessidade de mais pesquisas em relação a esse assunto para realmente pontuar, esclarecer e evidenciar essa relação entre estímulos intensos e prolongados causando a imunossupressão. E ainda sobre respostas e reações, os estudos retratam algumas principais sensações físicas que os praticantes eles podem desenvolver durante 48 horas ou até 48 horas. Portanto, eles podem ter dor, fadiga, cansaço e dificuldade de se movimentar. E um fato muito interessante em relação a essa informação é que os estudos recomendam que o treinador ou o espaço de treinamento, box, ele compartilhe essa informação com o praticante, que ele possivelmente pode apresentar essas sensações. Por acaso, seja dentro de um processo da odontologia, da medicina, da fisioterapia, da educação física, o profissional já te explicou o que pode acontecer durante o procedimento ou até alguns dias após esse procedimento, esse exercício, enfim, a essa técnica aplicada. Isso é um assunto muito interessante. Eu acho que isso traz um profissionalismo e também um cuidado maior com aí o aluno, o paciente. Mas dando continuidade ao vídeo e finalizando essa primeira parte, eu apresento para vocês um modelo trifásico em relação ao estresse desenvolvido pelo endocrinologista Hans. Você pode ver que na linha vertical a gente vai ter resistência ao estresse. Portanto, se o gráfico ele estiver mais acima, quer dizer que o nosso corpo ele está resiliente àquele estressor. Quanto mais baixo, mais suscetível ele está sendo aquele estressor, aquele estímulo. E a gente teria então algumas etapas em relação à linha horizontal, que seria o tempo. A primeira etapa seria a reação ao sinal. Antes de tudo, vamos entender que nosso corpo está em equilíbrio, tá? Ele está tudo certo, tá em equilíbrio. Reação ao sinal é quando o nosso organismo percebe, sente o estressor. Portanto, ele já acaba se desestabilizando, criando um desequilíbrio. Continuando o estresse, o estímulo, a gente acaba partindo para a fase de adaptação, que seria um acúmulo de estressores, onde o nosso corpo, ele, como todo mundo sabe, ele é altamente adaptativo e nesse caso ele vai se adaptando a esses estresses. Ok, então a gente tem um gráfico lá em cima que eu estou resistente a essa adaptação. Logo, se a nossa capacidade de adaptar for menor do que a intensidade, o estímulo do estressor, provavelmente a gente vai ficar suscetível à doença. É como se fosse um hipertenso. Ele vai ali se alimentando de maneira errada, comendo muito sal, doce, churrasco, enfim, e uma hora ou outra o corpo dele já não consegue se adaptar em relação aos estressores e acaba aí desenvolvendo uma hipertensão.
E a gente pode pegar esse modelo e transferir para a prática do CrossFit. Se eu sou aquele perfil que treina, não regula nossa carga interna, não dá descanso para o nosso corpo, come besteira, dorme mal, recupera mal, levanta a carga a todo custo, provavelmente a gente está acumulando estresse, a gente pode chegar num nível, não de doença colocar aqui, mas num nível de lesão. Com esse modelo a gente acaba finalizando essa primeira parte. Eu agradeço você que chegou até aqui, acredito que conhece um pouco mais sobre os fatores de lesão, as lesões, os efeitos fisiológicos, e a gente vai dar continuidade a esse vídeo na segunda parte falando sobre a prevenção, sobre exercícios, movimentos e até mesmo anatomia. Então para você que quer acompanhar essa segunda parte, não deixe de se inscrever. Utilize o espaço do comentário para trazer seu feedback, sua dúvida, interagir aqui comigo e também não deixe de dar o seu like, dislike para eu saber se esse conteúdo está sendo relevante para você. Joia? Muito obrigado até aqui e até breve.